Tá ao vivo? Beleza, então. Oi, gente. Boa tarde. Como que tá? Tudo bem? Vamos lá, a gente teve um probleminha técnico aqui, por isso atrasou 7 minutinhos. Mas vamos lá, vamos aguardar o pessoal entrar aí e acompanhando a live. Hoje tem um conteúdo bem bacana, né, que eu tenho certeza que muitos vão gostar. É uma pergunta muito pertinente que os pacientes chegam até a clínica trazendo para a gente. E hoje a gente vai compartilhar com todos essa grande dúvida, né? Qual o melhor tipo de prótese, tá? Vamos lá, gente. Vamos mandando suas dúvidas. Primeiramente, gostaria de saber de onde, no caso que tem participantes, pode mandar de qual cidade, qual o seu nome aí. A gente vai bater um papo aí bem gostoso, vai tirar toda dúvida que tem em relação à prótese. Olá, boa tarde, Amanda. Boa tarde, Fernando. É um prazer ter vocês aqui. Muito bom ter vocês presentes com a gente nesse dia. Um dia tão especial, um dia onde a gente vai levar muito conhecimento, né? Isso é muito importante. Para quem não me conhece, sou o Dr. Douglas Sidor, aqui do interior do Paraná, diretor da unidade Oral Sim de Pitanga e também de Vaiporã. A gente, no caso, que já está há 16 anos, né, devolvendo sorrisos para toda a população, não só do Paraná, mas como do Brasil todo, né, mais de 200 clínicas por todo o país. Isso é algo muito gratificante participar dessa família, né? Isso a gente fica muito feliz. Boa tarde, Vanúzia, Cosmópolis, olha que bacana. Um grande abraço, Vanusa. Gente, vai mandando aí qual cidade que você está nos ouvindo agora, né, o seu nome. Enquanto isso, a gente vai aguardar mais uns minutinhos aí para começar com o conteúdo aí que interessa a todos. Como eu ia dizendo, então mais de 200 clínicas por todo o país. É uma felicidade muito grande, né, de participar dessa família e que tem os mesmos conceitos que eu tinha, né, que eu tenho, na verdade, quando eu fui iniciar com a parte de clínica. Eu buscava algo que pudesse, acima de devolver sorrisos, mas que devolvesse mais que isso, devolvesse um sonho, né? Que ajudasse mesmo as pessoas a conquistar uma qualidade de vida muito grande, né? Que tivesse um atendimento especial, um atendimento humanizado, um atendimento exclusivo para essas pessoas que há muitos anos sofrem com a falta de um ou mais dentes. E a Oral Sim, né, nos acolheu de braços abertos, né, com a mesma ideologia de trabalho. Então, graças a Deus, a gente vem aí, como eu disse, há 16 anos, devolvendo sorrisos por todo o Brasil. Vamos lá, gente. Da onde que vocês estão nos ouvindo? Vai mandando aqui. Boa tarde, Vanusa. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Nicole. Gabriel. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Ju. Boa tarde, minha sogra Clara. Um beijão para você. Paulina. Boa tarde, Michele. Gente, então vai deixando aqui de onde vocês estão nos ouvindo agora que mais uns minutinhos já vão começar aí com essa informação tão bacana aí para vocês. Boa tarde, Paulina. Que bacana. Olha só quanta gente nos acompanhando nesse momento. E muitas pessoas chegam, não só essa parte de prótese, mas muitas pessoas têm dúvidas em relação, até que já foi feito em outras lives, em relação aos implantes, né? Se tem o risco de perder, se não tem, se custa caro, se não tem pouco osso, dá para fazer implante, perdi meus dentes há mais de 10 anos, eu posso fazer implante, enfim, são uma série de perguntas que os pacientes trazem para a gente no dia a dia clínico e que muitas pessoas ainda não têm, né, a informação, né, referente a esses tratamentos. Então, no caso, pode acompanhar nas lives anteriores, aqui os doutores já deixaram essas e outras informações. Hoje a gente vai complementar e gostaria também de aproveitar essa leve e parabenizar, né, a Rede Oral Sim, né, a franquia Oral Sim, pelo gesto nobre, né, de levar essa informação a tantas pessoas pelo Brasil todo, levar conhecimento,
neste momento, né, que tantas pessoas ainda têm essas dúvidas. Parecem dúvidas simples, mas na verdade não, tá? Então, qual seja a sua dúvida, vai deixando aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo a seguir. Também gostaria de agradecer a Oralsim pelo convite, né, de participar desta live hoje. Muito obrigado a todos e parabéns a toda a equipe. É um prazer estar aqui hoje levando conhecimento por todo o Paraná e todo o Brasil. Boa tarde, Paulina. Boa tarde, Zelda. Olha, Natal. Poxa vida, Natal. Boa tarde, Jô. Amanda. A minha esposa Bianca assistindo. Um beijão, amor. Te amo. Boa tarde, Benedita. Valéria. Boa tarde, Alana. Gente, vamos começar então falando. Enquanto isso, o pessoal já vai entrando, já vai acompanhando a nossa live. Gente, fiz um roteirinho aqui para não se perder na questão dos assuntos que a gente vai abordar. Bastante coisa legal. Gente, primeira coisa, pergunta que é o título da nossa live hoje. Qual a melhor prótese? Bom, qual que seria a melhor prótese hoje para a gente estar utilizando em casos unitários, em casos múltiplos? A gente tem várias opções de tratamentos hoje, mas eu sempre ressalto a importância que é indispensável uma boa avaliação, um bom planejamento para saber indicar corretamente qual o melhor tratamento para o seu caso, tá? Então, qual seria o melhor material? Bom, primeiramente, vai depender qual a área que vai ser restaurada. Quantos dentes estão envolvidos nessa reabilitação? 1, 2, 3, 5, a arcada toda, enfim. Isso é muito importante a gente já estabelecer desde o início, tá? Qual que é a região? A região é uma região mais, a gente chama posterior, mais atrás? Ou é uma região anterior, mais na frente? Então isso é muito importante para a gente saber qual é a força da mastigação que o paciente desempenha sobre essas próteses. Tá? Então no caso, a gente avalia também sempre custo-benefício, qual que é o tempo de confecção, qual que é a expectativa do paciente frente a esse tratamento, né, com prótese, né? Se ele quer algo, por enquanto, que atenda a necessidade no momento e para frente vai fazer algo, né, um pouco melhor, ou já quer fazer de cara já um tratamento de cerâmica, que hoje é o melhor material. Depende muito também da questão da higiene bucal do paciente, se o paciente tem uma boa higiene ou não. Então isso é muito importante a gente avaliar. O que seria uma boa higiene? Boa higiene pacientes que no caso tem a gengiva saudável, que não tem inflamação ocasionada muitas vezes pelo tártaro, onde a gente conhece por doença periodontal. Então é muito importante pacientes que têm esse probleminha, a gente sabe que muita gente sofre com isso, acabe fazendo uma boa limpeza, uma boa raspagem, que higienize melhor em casa com escovação, com uso de fio dental, com enxaguantes, a fim de amenizar esse quadro de doença periodontal e então fazer o seu tratamento com as coroas. Outra coisa muito importante, quantidade óssea ao redor do implante. Muitas vezes pacientes, né, desgastou muito o dente devido ao bruxismo, que é muito comum a gente se deparar no dia a dia na clínica. E no caso acaba tendo pouco que a gente chama remanescente dentário. Então no caso a gente tem que tomar muito cuidado na reabilitação desses casos. Então por isso que a indicação correta da prótese é muito, muito importante mesmo. Boa tarde, Miriam, acompanhando aqui mais gente chegando agora, que bacana. Olha só, fazendo tratamento em São Paulo, maravilhoso. Que bom, Miriam, fico muito feliz que esteja gostando da Clínica Oralsim. É um prazer tê-la como nossa paciente. Muito boa tarde, Doni Guimarães. Muito boa tarde, Solange, Janaína, Liliane também, muito boa tarde. Gente, então no caso, qual que seria hoje a coroa em custo-benefício, a coroa mais simples e prática para ser realizada? A coroa acrílica, ou também chamada coroa de resina, tá? Então uma coroa, no caso, que tem um custo baixo, tem um tempo de confecção menor, então ela é feita muito mais rápido. Geralmente a gente molda o paciente, já manda para o protético, já vem pronto, ou no caso já é feito na própria clínica, o que no caso acaba desenvolvendo um trabalho muito mais rápido, então atende
a expectativa do paciente de forma bem prática. Porém, ela não é uma prótese a mais indicada se tratando de longevidade no tratamento. Então é uma prótese onde a gente usa muito em casos como provisórios, em casos onde o período de tempo pode ser curto. Por que no caso a gente diz isso? Porque geralmente a coroa de resina ela tem maior porosidade, ela que leva ao longo dos meses pigmentações, tá? Então o dente acaba escurecendo devido também à escovação, ao uso de fio dental, a própria alimentação acaba deixando essa coroa mais abrasiva, tá? Então com porosidade, isso pigmenta e acaba perdendo um pouco do brilho, tá? Com o tempo ela acaba desgastando também, com isso diminui a estrutura dela, ficando mais fina e com isso podendo quebrar mais facilmente, tá? Então por isso que as coroas de resina não são tão indicadas em tratamento onde se espera longevidade. São muito mais frágeis também do que a própria cerâmica, tá? A perda do ponto de contato, o que seria o ponto de contato? Bem no meio do dente, quando a gente passa o fio dental, a gente tem o chamado ponto de contato. As coroas de resina, como elas são mais frágeis, acaba desgastando com maior facilidade. Com isso, acaba tendo maior acúmulo de alimento e, consequentemente, mau hálito, tá? Então, no caso, a coroa de resina é um excelente custo-benefício, um excelente tratamento, no caso, para curtos períodos, tá? Então, isso que é importante que fique bem claro também para as pessoas que têm dúvida. Se tem alguma dúvida, se eu não fui bem claro, gente, manda aqui, tá? Hoje o maior objetivo é a gente esclarecer todas as dúvidas referentes à prótese, tá? Se eu estiver indo muito rápido também, falo, doutor, vai um pouquinho mais devagar, segura um pouco aí, tá? E a gente vai conversando para ficar bacana o entendimento para todos. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Sirlei, minha mãe também está ouvindo, beijão. Boa tarde, Fernando Soares. Manda um abraço para o Aralcim Jundiaí. Um grande abraço para o Aralcim Jundiaí. Roseli de Souza, boa tarde, doutor. Como faço para marcar um horário? Roseli, manda aqui na página ou na página da Uralcim da sua cidade que você gostaria de agendar uma avaliação, tá? Ou se quiser, deixa aqui mesmo o seu número, que a nossa equipe já estará entrando em contato para direcionar uma avaliação na sua cidade, tá bom? Grande abraço, Roseli. Gente, outra opção também bacana, né, que é bem interessante, seria a parte das coroas de vinir, que a gente chama, tá? Ainda seguindo na linha das coroas acrílicas ou coroas de resinas também chamadas. Por que é uma opção bacana? As coroas, no caso de vinir, a estrutura dela é toda em metal e tem um pequeno revestimento na parte de fora do dente, em resina, tá? Então acaba tendo um custo-benefício muito bacana, tá? Ela junta a junção das coroas metálicas com resina. Tem uma resistência muito bacana, tem a questão de baixo custo que eu já comentei, então muito legal, tá? Agora a parte das coroas metálicas. As coroas metálicas foram coroas muito utilizadas no passado, hoje vem caindo em desuso justamente por conta da sua estética. Então ela é muito bacana, resistência muito boa, só que acaba muitas vezes prejudicando a estética quando o paciente sorri. Tá? Então, muitas vezes as pessoas têm deixado essa coroa de lado para fazer casos mais estéticos, com coroa de resina, com coroas de porcelana, com zircone, IMEX, que já a gente vai entrar nesses outros assuntos. No caso, ela tem resistência, uma boa absorção, então geralmente ela era utilizada, e quando ainda hoje é utilizada, nos dentes mais no fundo, os dentes posteriores. Tá? Então, muito ponto negativo a cor. Quais são as coroas mais utilizadas hoje, gente? As coroas mais utilizadas hoje são as coroas metalocerâmicas, tá? Como eu volto a reforçar lá no início da live, muito importante a gente sempre ter uma boa avaliação, para no caso indicar corretamente o uso dessas coroas. O uso da coroa metalocerâmica ela é muito utilizada em casos de dentes posteriores, ou seja, os dentes mais do fundo. Tá? E principalmente também por quem tem bruxismo, tá? Que é o apertamento, quando a pessoa tensiona os dentes à noite enquanto dorme. Tá? Então é muito utilizada para esse tipo de caso. Ela, no caso, ela pode ser utilizada em dentes anteriores também, porém não tem uma mimetização da naturalidade tão grande
por conta que a parte interna tem metal e a parte externa a porcelana. Então, no caso, às vezes fica um certo, como é que eu vou dizer, um pedacinho um pouco acinzentado, mais próximo da gengiva, tá? Quando o paciente tem o chamado fenótipo gengival mais fino, tá? Então, no caso, é indicado mais para os dentes do fundo. Tem a resistência, não desgasta, tá? É uma prótese muito, muito boa mesmo. Ela pode durar aí mais de 10, 12, 15 anos, dependendo, claro, dos cuidados que a pessoa tem, dos cuidados com a higiene, com as visitas periódicas ao dentista. Então tem-se muito durabilidade. E um aspecto, no caso, para os dentes naturais, os dentes do fundo, os posteriores, levam um aspecto muito natural. Vamos acompanhando, tem mais gente entrando aí. Boa tarde, Leila. Boa tarde, Ubiratã. Que bacana. Sejam muito bem-vindos. A Oralsim, que no caso está levando esse conteúdo tão bacana a todos do Brasil, todos os pacientes, no caso que tem suas dúvidas, vão deixando aqui que já a gente vai respondendo. Gente, outra coroa que é muito bacana também, como eu disse, a mais utilizada hoje seria metalocerâmica, tá? Então com metal dentro e com porcelana na parte de fora. Outra muito utilizada também seria a coroa de zircônia, tá? Então a coroa de zircônia indicado principalmente para casos anteriores, ou seja, os dentes da frente. O que seria a zircônia? A gente sempre fala, né, a língua popular, para ficar bem claro, ele é como se fosse um metal branco, tá? Então, no caso, a zircônia, ela acaba sendo translúcida. Então, quando você coloca a porcelana por cima da zircônia, fica muito natural. Então, por isso que é usado em áreas estéticas, nos dentes da frente. A zircônia é muito legal mesmo, tá? Vem sendo utilizada há muito tempo e é uma prótese nota 10, com certeza. Altamente durável, resistente, esteticamente sensacional, tá? Aspecto de naturalidade, garante maior previsibilidade no tratamento, porque não corre o risco de ter aquele filetinho escuro na gengiva, tá? Independente do tempo, tá? Muitas pessoas se preocupam, falam, doutor, mas a metalocerâmica é muito boa, mas ao longo do tempo, vamos colocar 10 anos, isso a minha gengiva acaba retraindo, subindo um pouquinho, vai aparecer aquele aspecto acinzentado na gengiva. Dependendo do fenótipo gengival, se a sua gengiva é mais fina, ela pode aparecer. Ah, doutor, mas então quer dizer que se eu colocar a zircônia acaba sendo melhor? A zircônia tem maior previsibilidade sim, tá? Ela acaba sendo muito mais discreta, mimetiza muito mais a naturalidade dental, tá? Então é muito bacana a parte da zircônia. E também indicado para quem tem alergia a metais, tá? Eu até tenho aqui, vou ver se vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Vamos pegar aqui uma prótese de zircônia. Ó, gente, vamos levar aqui um pouquinho mais perto. Não sei se vocês vão conseguir ver por conta da qualidade da câmera aqui do notebook. Mas no caso, a questão da zircônia, a gente virando, a gente consegue observar o que? A gente observa que ela é inteira branquinha, tá? Então é o que eu digo, ela é como se fosse um metal branco, tá? Ela é muito mais esteticamente, é muito melhor esteticamente falando, tá? Acaba ficando muito bacana a anatomia, consegue na prótese cerâmica, devolver uma naturalidade muito maior, como a gente pode ver a parte do freio aqui na anterior, como se tivesse a raiz dos dentes, a parte mais próxima da gengiva um pouquinho mais amarelado, mimetizando a própria dentina, o contorno dentário também, tá? Então acaba sendo muito, muito próximo do natural. Gente, vai falando nos comentários se a imagem tá boa, porque às vezes eu tô mostrando muito de perto, muito de longe, às vezes a luz está atrapalhando um pouquinho, então vai falando para mim se tá bacana, se está conseguindo ver bem certinho, qualquer coisa eu aproximo ou distancio um pouco mais a prótese. Essa hoje no caso seria o padrão ouro, a prótese sobre implante em zircônia, tá? Então zircônia é a estrutura interna e porcelana é a estrutura externa, toda trabalhada. É muito, muito bacana esse tipo de prótese. Gente, no caso então, a prótese em zircônia, a prótese de resina, ela é muito utilizada em casos unitários ou múltiplos. Então, no caso,
você que está nos ouvindo agora, perdeu todos os dentes, um exemplo, na parte de baixo, na parte de cima. Posso fazer a prótese acrílica em resina? Pode. Posso fazer a prótese cerâmica, que seria metalo-cerâmica ou zircônia? Pode também, tá? São excelentes casos para reabilitação. Então é muito usado, os pacientes adoram o resultado estético, fica muito legal mesmo, tá? Gente, aqui eu vou pegar um caso de um protocolo, tá? O protocolo seria todos os dentes na parte de cima, tá? Ou na parte de baixo. O que eu vou mostrar aqui é um protocolo na parte de cima acrílico, em resina, tá? Então aqui levar para vocês. Protocolo acrílico, no caso, ele acaba devolvendo uma boa naturalidade, boa resistência, longevidade e previsibilidade, acima de tudo, no tratamento. Então, muito indicado para pessoas que sofrem há muitos anos com o uso de dentadura. Tá? Então, pessoas que usam dentadura, usam ponte mesmo, tá lá, aquele dentinho, às vezes, né, com inflamação, ou até mesmo aquele caso que perdeu todos os dentes, a prótese não para, acaba sempre se incomodando, vai se alimentar, não consegue, vai sorrir, tem que colocar a mão na frente da boca, porque não sente segurança para dar um sorrisão, para se relacionar com os familiares e amigos. Então, gente, a gente sabe que a falta de dente não é apenas estética, a estética é muito importante, mas é muito mais do que isso. Acaba levando a casos onde a pessoa fica deprimida, a pessoa não quer sair de casa, tem vergonha, né, de sair de casa, vergonha de sorrir. Muitas vezes pacientes sentaram na cadeira de avaliação e chegaram a chorar até, falando: doutor, infelizmente eu peguei até depressão por conta disso, devido a todo o problema que eu venho há mais de 30, 40 anos usando prótese. Minha prótese não para, ou eu tenho que usar fixodente ou corega e mesmo assim é um transtorno, eu tenho que ficar carregando isso na bolsa. Ao lado do meu marido eu não consigo tirar essa prótese, então toda vez que eu tenho que ir no banheiro para escovar os dentes eu fecho a porta para ele não ver. Então assim, gente, é uma série de transtorno que a falta de dentes leva, que é gigante. E sem falar, claro, se você tem a falta de dentes, usa dentadura, usa ponte, você não tem uma boa mastigação. Com isso, acaba não absorvendo corretamente os nutrientes dos alimentos. Acaba tendo gastrite, acaba tendo problemas, muitas vezes até chegar ao ponto de anemia, porque não consegue absorver corretamente os nutrientes. Acaba tendo deficiência de alguns minerais e vitaminas no organismo. Então, gente, ainda mais nesse momento que a gente está passando, é muito importante ter o quê? Imunidade alta. A gente manter a nossa imunidade sempre alta com uma boa alimentação. Mas para ter boa alimentação, eu preciso ter o quê? Dente fixo, dente bom, para mim conseguir tanto cortar quanto triturar os alimentos, tá? Então, no caso, o protocolo acaba devolvendo isso, devolvendo qualidade de vida e longevidade, tá? Então, no caso, qual que é a maior vantagem? É uma prótese fixa, vamos tirar aqui para vocês verem. Aqui é um caso com 4 implantes. Pode ser colocado com 4, pode ser colocado com 6, até 8 implantes, tá? Isso daqui é um caso da parte de cima, volto a dizer, tá? Então o protocolo, a prótese, ela é encaixada dentro e depois parafusada nesses pequenos orifícios onde vocês podem ver, tá? Então a prótese fica fixa, ou seja, você pode morder de um lado que ela não levanta do outro, tá? Pode morder na frente que não vai levantar lá atrás. Então com isso você consegue morder e triturar muito melhor os alimentos, tá? Outro ponto muito importante do uso do protocolo, não tem o céu da boca, tá? Não tem o palato. Então no caso isso garante o quê? Garante maior sensibilidade gustativa, você consegue sentir o sabor melhor dos alimentos, a temperatura dos alimentos, tá? Isso, gente, é qualidade de vida, isso é muito bom para as pessoas, porque a pessoa consegue conquistar aquele prazer que antes tinha, e depois que colocou a dentadura, depois que colocou a ponte, acaba não tendo mais, tá? Boa tarde, Viviane, fala um pouquinho sobre o implante, por favor. Certo, Viviane, manda aqui qual seria a sua dúvida em relação ao implante, né, exatamente. A gente trabalha com algumas marcas de implantes, sempre, né, priorizando as melhores marcas, tanto nacionais quanto internacionais. Então isso é muito importante deixar claro. Como diz, o bom tratamento começa de baixo para cima. Começa com um bom implante, uma boa colocação do implante e uma boa prótese depois, tá? Então é muito importante. Em relação ao implante,
vou falar do que a gente trabalha diariamente. A gente trabalha com a marca Neodent. A gente tem dois tipos de implantes nacionais, hoje a maior empresa do Brasil, onde no caso a gente tem um implante que é o chamado Neoporos. Eu coloco esse implante e eu aguardo hoje em torno de 90 dias até mais ou menos 5 meses. É um implante mais simples. Aí eu tenho o Aqua, que hoje é o melhor do mercado nacional. Então quanto tempo eu espero? Em torno de 30 a 60 dias para dar continuidade com a prótese. E a gente tem também o Straumann, que é a prótese, no caso, no sistema da Suíça, tá? Então é um implante muito bacana e muito mais rápido. Então o implante que eu coloco ele hoje eu aguardo apenas 21 dias e já posso dar sequência com o uso das próteses. Então é muito legal mesmo, tá? Viviane, fala mais ou menos se essa daí a sua dúvida, qualquer coisa, manda aqui que eu vou ajudando você a entender um pouquinho mais o sistema de implante, tá? Quanto tempo de tratamento, doutor, demora muito para colocar a prótese? Amanda, no caso, quanto tempo demora? Geralmente a gente faz muito a carga imediata. Então, carga imediata onde você coloca os implantes, isso o tratamento completo em apenas 72 horas, gente. É muito rápido. Então, gente, para quem fala, eu não estou sem tempo, não tenho tempo para iniciar meu tratamento, gente, se o problema é esse, fica tranquilo. Tira apenas 72 horas ou 3 dias, no caso da sua agenda, que você já vai conseguir ter os seus dentes fixos. Então, a gente coloca os implantes, no caso, no primeiro dia, faz a moldagem, no segundo dia, prova os dentes, prova o metal que vai dentro e no terceiro dia já faz a instalação. Então, é muito rápido, tá? É muito tranquilo mesmo para fazer. Tá? Bom, outra coisa também muito importante. Quem tem medo de fazer o seu tratamento, muitas das unidades, tá? Não vou falar todas, mas muitas das unidades acabam trabalhando com a sedação consciente. Sedação tanto com óxido nitroso quanto a sedação com o médico anestesista na clínica. Tá? Então, no caso, é um meio muito interessante. Eu trabalho aqui na unidade de Pitanga e na unidade de Ivaiporã com a sedação. Os pacientes adoram, tem uma aceitação muito grande, porque você faz o seu tratamento dormindo. Tá? Então é muito mais tranquilo, muito mais confortável. Eu sempre falo que é o conforto associado à segurança. O conforto de você não ver nada, de ter ali aquele momento em torno de 40 minutinhos a 1 hora para fazer o seu tratamento, sem se preocupar se no caso você vai conseguir fazer sem a mão ficar suando, sem o coração palpitar. Porque a gente sabe que muitas pessoas não vão realizar seu tratamento com implantes por medo, por algum trauma vivido no passado. Então, quando tem a sedação, é um meio muito forte para você viabilizar o seu tratamento. Tá? Então, no caso, eu falo que é o conforto associado à segurança porque a gente tem um médico, anestesiologista, que faz a sedação. Então, a gente fica acompanhando todos os sinais vitais, como respiração, batimentos cardíacos, sangramento, enfim. É muito tranquilo para você realizar o seu tratamento, tá? Gente, então dando sequência agora, em relação a qual a melhor prótese, eu tinha parado na zircônia, né? Até me empolguei, já entrei falando de implante, falando agora de sedação. Voltando aqui para o assunto, né, que é o tema da nossa live, a gente tinha falado da zircônia, até mostrei aqui o exemplo. Outra também que é muito utilizado é chamado IMEX. Tá? Então o IMEX é utilizado em dentes anteriores. Tá? Ele tem sido muito indicado, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Na indicação. Por isso que eu volto a reforçar. A boa avaliação, o bom planejamento é indispensável em qualquer caso. Tá? Então ela geralmente é indicada para tratamentos com no máximo 3 dentes. Tá? Essa IMEX. Ela é um material muito resistente, muito natural, muito bom. Ele é um material chamado de silicato de lítio, tá? Ou cerâmica feldspática, um material muito resistente mesmo, só que ele tem uma desvantagem, que é a alta dureza, ele é muito duro. Então, no caso, geralmente a gente não utiliza em forma alguma em dentes posteriores, tá? Por conta que ele não consegue absorver muito bem a força da mastigação, tá? Então, no caso, dentes posteriores, lembra lá que o mais indicado, coroa metal cerâmica, tá? Ou a zircônia, IMEX não. Tem um resultado muito bacana, durabilidade, tá? Dura mais de 10 anos, tá? Tranquilamente, é muito bom. Geralmente, a gente usa o IMEX em casos de lentes de contato e facetas, porque são materiais bem finos,
Então ele não tem problema que ele tem 0,5, 0,8, 1 milímetro de espessura. Ele é muito resistente, tá? Então no caso dá para fazer tranquilamente sem se preocupar. Porque tem muita gente que traz essa dúvida, doutor, mas a gente para pensar, a lente de contato é tão fininha, será que se eu morder alguma coisa não vai quebrar? Não, pode ficar tranquilo. Só não pode abusar também, né? Falar, eu vou morder uma pedra, vou morder uma rapadura, sei lá, coisas muito duras. Daí também é bom evitar esse tipo de coisa, né? Ponto negativo, dureza. E mais indicado, não é mais indicado para quem tem bruxismo, tá? Volto sempre a reforçar, eu sempre bato em cima dessa tecla com todos os meus pacientes, tá? Para ficar bem claro, tá? A importância da boa indicação de cada prótese, tá? Então, no caso, gente, vamos ver aqui certinho também, se tem mais dúvidas chegando. Sônia Farias, que bacana! Iniciou seu tratamento, fez sua cirurgia ontem. Olha só, um grande abraço, Sônia. Uma boa recuperação. Qualquer dúvida, pode mandar aqui pra gente. Tenho certeza que vai ficar muito bonito, vai ficar linda. E como muitas pessoas falam quando termina seu tratamento, doutor, eu fiquei pelo menos de 5 a 10 anos mais jovem. E com certeza fica, porque não é apenas o sorriso, a mastigação, vem estética, vem autoestima. Tá? Isso, no caso, faz com que mude a vida da pessoa com o uso das próteses, o uso dos implantes. Boa tarde, Nicole. Maria Conceição. Bacana. Amanda, Mari, Michele. Marlene, Depa. Valor da prótese total sobre o implante da parte inferior. Marlene, muito boa pergunta, tá? Questão quando a gente fala de valores, a gente não pode, tá? Em hipótese alguma, até por respeito a todos os colegas e também por orientações do Conselho Federal de Odontologia, falar preço, tá? Por vias, no caso de redes sociais, por telefone, por WhatsApp. Então, no caso, é imprescindível que faça uma avaliação para conseguir avaliar o seu caso. Por que no caso, Marlene? Porque eu vou falar bem brevemente por que a gente, primeiramente, por uma questão ética em respeito aos colegas, a gente não pode passar. E segundo, porque, digamos, para fazer um orçamento, eu tenho que avaliar, falando de prótese agora, sobre implante ou prótese fixa, eu tenho que avaliar se o seu dente, no caso, ele tem canal, se está bem tratado, se não está, se já tem um metalzinho chamado núcleo dentro ou não tem. Se você vai, no caso, fazer uma coroa de um dente, 2, 3 ou mais, para mim saber indicar qual que é o material mais indicado, se vai ser resina, metal de cerâmica, zircônio, IMEX. Se você, no caso, vai precisar fazer provisório, se no caso você tem pressa no tratamento, se no caso, falando um pouquinho agora de implante, se você vai fazer com qual implante. Eu comentei o Neoporos, que é um pouquinho mais demorado, o Aqua, ou um implante importado, no caso poderia ser o Straumann, para ser mais rápido o tratamento. Enfim, são uma série de fatores que influenciam no orçamento final. Tá? Então, por isso que é indispensável a avaliação para passar o seu orçamento. Tá? Boa tarde, Jô, Ricardo. Boa tarde, Maria da Conceição. Maria, qual a chance de rejeição? Né? Você perguntou. Maria, a rejeição é uma taxa mínima, muito, muito remota mesmo, tá? A gente considerando 10, 15, 20 anos atrás, a taxa de perda de implante era maior, né? Mas devido a aprimoramento, desenvolvimento de tecnologias, cada vez mais os implantes estão mais bem preparados, tá? Para receber as próteses sobre eles. Tá? Então é um tratamento onde qual que é a taxa de perda? De 1 a 3%. É muito, muito difícil perder um implante. Tá? Então, no caso, por que é muito difícil? O titânio não é considerado um material estranho, tá, para o nosso organismo. Tá? Então, no caso, o organismo não vai tentar expulsar ele. O que leva à perda de implantes? Volto a reforçar a questão da boa avaliação, da bom planejamento. O que leva à perda de implante? Pessoas, no caso, que têm uma diabetes muito alta, tá? Que atrasam o processo de cicatrização. Pessoas que, no caso, são fumantes, fumam mais de uma carteira de cigarro por dia, têm um risco maior, tá? Não é que vai perder, mas tem um risco maior de perda de implante. Tá? Pessoas, no caso, que têm osteoporose, tem risco. Pessoas que têm osteoporose, não. Mas pessoas que têm osteoporose e tomam um medicamento chamado bisfosfonatos por um período maior de 2 anos,
requerem cuidados, tá? Antes do procedimento de colocação do implante. Tá? Então, no caso, são alguns fatores que podem influenciar na perda, mas o implante em si, tá? Falar vai perder o implante? Não. Tá? Só se no caso que eu falei, diabetes muito alta, fumante, fuma mais de uma carteira por dia, 2 carteiras por dia, pessoas que tomam medicamento bisfosfonato por mais de 2 anos, são pacientes que têm uma maior chance de ter perda de implante. Maior chance, não é que vai perder. Só que sempre a gente, na consulta de avaliação, a gente pede exames também para verificar como que está os níveis, seja de bisfosfonato, seja da glicemia, tá? Então, para a gente verificar e não ter qualquer tipo de inconveniente com perda de implante. Tá? Bom, Ricardo Kimura, qual a diferença da zircônia e da resina? Ricardo, boa pergunta. Eu até comentei acima em relação à resina. A resina é muito utilizada para dentes provisórios ou tratamentos de curta duração. Tá? Por que eu digo isso? Porque ela é uma resina, a resina ela tem maior porosidade, acaba pigmentando muito mais facilmente, acaba desgastando muito mais facilmente, acaba não tendo uma resistência tão grande quando você morde, vamos supor, uma coisa mais dura, uma carne, tá? Então a resina não é tão indicada para tratamentos mais duradouros. A zircônia, pelo contrário, é um material muito resistente, muito forte, muito mais natural, não desgasta, não pigmenta, não é poroso, então não acumula alimento e sempre mantém aquele brilho. Então a zircônia, como eu disse, é o padrão ouro hoje na odontologia, é muito bacana mesmo, tá? Então, se tem dúvida entre resina e zircônia, com certeza vai na zircônia. Agora, outra questão. Doutor, eu tenho que arrumar, eu estou com um dente quebrado aqui, mas eu não fui fazer avaliação ou não fui fazer avaliação, não vou poder fazer a zircônia agora. Posso fazer a resina? Pode, faz a resina sem problema nenhum, tá? Então, sempre é bom avaliar e entender a necessidade do paciente, tá? Doutor, qual a diferença de prótese e dente unitário? Oi, Edeval, muito boa tarde, um abraço, muito obrigado pela pergunta. Edeval Valim Silva. Bom, qual que é a diferença de prótese e dente unitário? Prótese, a gente se refere a tudo aquilo que foi perdido, tá? Então, prótese é um dente, é dois, é o protocolo, que são todos os dentes, é a dentadura, é a ponte. Vamos pegar um exemplo agora fora da boca. O brinco. O brinco é uma prótese. É um acessório usado para de beleza, né? É uma prótese, não que foi perdida, mas que é um acessório para deixar a mulher ainda mais bonita, tá? Então, mesma coisa o dente. A prótese, um dente é para caso onde a pessoa perdeu vamos colocar 1 ano ou mais esse dente, tá? Então, é para substituir aquilo que foi perdido, tá bom? Prótese unitária de um dente, prótese total, todos os dentes. Ou prótese parcial, alguns dentes, tá? Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Gente, vai mandando pergunta aqui. A gente vai já respondendo todas. A Miri perguntando: boa tarde, doutor. Qual tipo de prótese e protocolo fica mais natural? Resina ou zircônia? Muito boa pergunta, Miri. Muito obrigado pela pergunta. Qual que seria mais natural? A gente trabalhando hoje com resina, com dentes de boa qualidade, com um bom protético, um bom laboratório, a resina fica excelente, muito natural, muito bonita e muito resistente. A zircônia, no caso, é para dar maior longevidade, ela acaba sendo mais resistente e isso vai depender muito da destreza do profissional que vai fazer o seu trabalho, tá? Então, tanto resina quanto zircônia, as duas ficam muito, muito boas. O que muda é o tempo de duração entre uma e outra. Uma prótese de resina, né, para a gente comentar, a cada quanto tempo ela é indicada fazer a troca? Em média, a cada 5 anos, 6 anos, isso indicado. Pode durar mais? Claro, pode durar mais de 10 anos, mas a gente indica a cada 5 anos fazer a troca apenas dos dentes, tá? Não dos implantes. Os implantes, uma vez colocados, se bem cuidados, é por uma vida toda, tá? Então, quanto a isso, fica tranquilo. A prótese de zircônia, se bem cuidado, fazendo, né, sempre revisões, né, fazendo limpeza, acompanhamento, né, no consultório, é uma prótese para durar com certeza mais de 10 anos, tá? E é muito mais resistente, tá? Outra grande diferença, a prótese em zircônia,
de uma prótese em resina, zircônia, resina. Tá? O que muda entre uma e outra? Quando é resina, geralmente é dente a dente colado. Tá? Então é muito resistente, fica tão boa quanto, mas é um dente colado. Quando é zircônia, é uma peça única, ou seja, não tem emenda. Então, por isso que eu falo, a durabilidade, a resistência, ela é muito maior, não tem emenda nenhuma. Acaba sendo muito bacana, não só pela estética, como também pelo tempo de duração. Tá? Ô Maria, de nada. Que bom que pude esclarecer sua dúvida. Se tiver mais alguma, pode ir deixando aqui também, tá? Boa tarde, Miriam. É maravilhoso esse tratamento. Estou super contente, é Oral Sim, e eu recomendo. Miriam, muito obrigado. Fico muito feliz aí com esse feedback. Né? Isso é algo muito gratificante. É para isso que a gente trabalha e toda a família Oral Sim do Brasil se dedica. É para ouvir comentários como este, né? Que é maravilhoso o tratamento na Oral Sim. Né? Sempre buscando a satisfação e a qualidade nos tratamentos. Então a zircônia é a mesma coisa que a cerâmica. No caso, cerâmica seria a classificação de um grupo de porcelana. Tá? Então no caso da cerâmica, que estaria acima, vem ramificando para metalocerâmica, zircônia e IMEX. É apenas uma subdivisão isso, tá? Ricardo, então a zircônia não é a mesma coisa, porém vem da mesma divisão da cerâmica, tá? Esteticamente falando, zircônia e resina é a mesma coisa? A resina acaba sendo, igual eu estava comentando agora há pouco, acaba sendo muito boa em custo-benefício, muito boa em estética, porém ela tem uma questão de porosidade, então ela acaba pigmentando muito mais facilmente, então acaba tendo pigmentações, desgaste. A zircônia não, a zircônia passa muito mais a naturalidade, então acaba sendo muito mais natural e muito mais resistente. Tá? Então por isso que a zircônia acaba sendo muito mais indicado para quem quer fazer um tratamento definitivo. Tá? Sempre eu uso essa questão, tratamento definitivo e tratamento provisório. Tá? Ah, mas então o tratamento provisório com resina quer dizer que o protocolo superior em resina é provisório? Não, gente, tá? Isso é até importante esclarecer. Tratamento superior em resina é colocado um outro tipo, dentes premium, tá? Com uma qualidade muito acima e acabam garantindo pelo menos, igual eu falei, no mínimo 5 anos de duração. É o prazo que a gente indica. Então é muito boa, você pode mastigar, conversar, sorrir, aproveitar muitos bons momentos em família com a sua prótese protocolo em resina, como também a prótese protocolo em metal cerâmica ou zircônio, tá? V Franco, boa tarde, V. Iniciei o tratamento, iniciarei o próximo mês. Acredito na mudança de autoestima, pois trabalho em público. Com certeza, tá? V, um grande abraço, obrigado pela pergunta. Com certeza você vai notar a grande diferença na sua autoestima, tá? Então, no caso, primeiramente, você vai ter muito mais ânimo para comprar uma roupa, para se vestir melhor, para passar um perfume, um batom, para sair com as amigas, com os familiares. Com certeza isso muda, tá? Não tô falando pelo que eu acho, mas sim pelo que eu vejo de pacientes quando a gente realiza o tratamento. A pessoa sai muito mais feliz, muito mais sorridente. Muda sim a vida dessa pessoa, tá? Então pode ter certeza, você vai ficar muito, muito contente com o resultado. Vendo os exemplos, a Amanda perguntando, vendo os exemplos a gente consegue entender melhor ainda a diferença. Que bacana, Amanda. Fico feliz que estou tentando ser o mais prático possível, não ficar falando tanto em termo técnico, ser o mais popular para, no caso, ficar bem claro nesse entendimento para todos. Tá? Se no caso ficou alguma dúvida, manda aqui para a gente, por favor, que a gente vai esclarecer a sua dúvida. Tá? Não pode acabar a live com dúvida hoje, tá bom? Eu sou de Atibaia e estou fazendo tratamento com o Dr. Fernando e o Dr. Diego, né? O Digo. Que bacana, Ricardo. Fico muito feliz. Qualquer dúvida que você tenha, o que a gente puder ajudar, pode deixar aqui que a gente está à sua disposição. Fico muito feliz. Um abração, Ricardo. A Jo, doutor, quem tem plano odontológico ganha desconto nos implantes? Jo, infelizmente eu não posso te responder
nada que envolve valores, tá? Nada que envolve descontos. Já comentei agora há pouco, até por uma questão de respeito a todos os colegas, né, os colegas dentistas e também por orientação do Conselho Federal de Odontologia, tá? Então, me desculpe, mas eu não posso responder essa pergunta, tá bom? Um abração, João. Qual o valor da prótese total sobre implante superior e inferior? Mesmo caso, tá? Josete, perdão, mas eu não vou poder responder isso por uma questão ética mesmo, tá bom? Marca uma avaliação, faz o seguinte, marca uma avaliação, vai até a clínica Oralsim mais próxima de você, senta, conversa com o doutor. Toda a família, toda a equipe Oralsim está muito bem preparada, composta apenas por especialistas, pessoas que realmente entendem da área, tanto de implantes, quanto enxerto, quanto prótese, enfim, tem conhecimento e capacidade para te atender e passar um orçamento exato e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? O valor da prótese, certo, gente? Tem mais alguma dúvida que gostaria de perguntar? Alguma coisa que não ficou bem clara? Fica à vontade. Tá? Outro tipo de prótese, a gente falando de protocolo, a gente falou do protocolo em resina, protocolo metalo-cerâmico, protocolo em zircônia. E também tem um tipo de prótese, até vou mostrar aqui, esse tipo aqui é muito interessante. Tá? Tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo agora vai se identificar. Ou às vezes a pessoa sofre com esse problema, ou conhece alguém, a mãe, a avó, a tia, alguma amiga que tem esse problema. A pessoa, no caso, tem pouca quantidade óssea na região, na parte de baixo, tá? No queixinho. Ah, doutor, mas eu não tenho como fazer implante. Eu já passei por vários profissionais e não tem como fazer implante. Diz que teria que fazer enxerto, mas o enxerto acaba sendo muito difícil para fazer e o resultado é muito pequeno, ganha muito pouco osso. Estou desmotivado porque não tem como fazer um tratamento fixo. Gente, então essa dúvida aqui, muitas pessoas que vinham sofrendo aqui na região, né, do Paraná, a gente tem usado muito isso. É um tratamento muito bacana que acaba viabilizando o seu tratamento de forma prática e rápida. Tá? De que forma? Seria a prótese chamada overdenture. Tá? A overdenture é uma prótese em resina, tá? Uma prótese acrílica, onde é colocado apenas 2 implantes, tá? 2 implantes no queixinho. Então, quanto de osso você precisa ter para colocar uma prótese dessa? Você tendo de 4 a 6 milímetros já é o suficiente. O ideal, pelo menos 6, 7 milímetros, tá? Então, tendo 6, 7 milímetros aqui no queixinho, já dá para colocar 2 implantes, tá? E fazer esse sistema de prótese. Ela é totalmente fixa? Ela é fixa, porém você consegue tirar ela para higienizar. Então, com isso, acaba tendo uma melhor higiene se comparado com a dentadura, tá? Então, acaba sendo muito bacana para casos onde a pessoa tem pouco osso, tá? Não sei se você vai conseguir ver aqui. Ele é uma bolinha, bem na cabeça é como se fosse uma bolinha. Essa bolinha ela encaixa dentro, encaixou. Não sei se deu para ouvir o barulhinho aqui. Vamos colocar mais perto. Fez o barulhinho, encaixou. A hora que você quer tirar, só forçar ela um pouquinho, já sai a prótese, tá? Então é uma prótese fixa, onde você pode morder de um lado que não levanta do outro. Tá? Um tratamento rápido e muito bacana para quem tem pouco osso e achava que não era possível fazer o seu tratamento com os implantes. Então, gente, tem várias opções. Aqui eu dei uma pincelada apenas em alguns casos. Tentei ser o mais didático possível, tá? Para ficar claro o entendimento. Mas o ideal é, com certeza, fazer uma avaliação do seu caso para daí sim indicar corretamente qual o melhor tipo de implante, qual o melhor tipo de prótese, se vai fazer com sedação, que é dormindo ou não, enfim. Muito importante passar pela avaliação, pela consulta de avaliação, tá? Doutor Ana Paula. Oi, Ana Paula, muito obrigado pela pergunta. Doutor, tenho falta de um único dente, não estou pensando em implante no momento. Qual seria o tipo de prótese a colocar? Tá? Então, no caso, tem um único dente, não estou pensando em implante no momento. O que daria para a gente fazer? A gente pode colocar uma prótese parcial, que seria uma ponte, com um dentinho apenas, o que é desconfortável, acaba sendo muito incômodo para a pessoa. Ou a gente poderia colocar um dentinho, no caso fixo, nos 2 dentes do lado.
tá? Então deixa eu ver se eu tenho aqui um caso parecido com esse, para a gente mostrar. Aqui, ó. Vamos pegar aqui para vocês conseguirem ver bem certinho. Não sei se estão conseguindo ver bem. A falta de um dente aqui no manequim, o que, que a gente faz? A gente faz uma prótese com um dente em resina, tá? Com umas abas laterais, onde ele é colado nos dentes do lado, tá? E acaba ficando muito natural, tá? Claro que aqui eu não encaixei certinho, mas só para ter noção como que é feito. Outra questão muito importante, já que eu estou com o manequim em mãos. Doutor, eu tenho falta de 3 dentes, seja embaixo ou em cima. Eu teria que colocar uma prótese sobre implante, mas eu tenho dúvida, será que nessa falta de 3 dentes eu teria que colocar 3 implantes? Não, tá? Não precisa. A gente faz o seguinte, coloca 2 implantes para 3 dentes. Esse do meio é uma prótese que é chamado pôntico, tá? Então é um pôntico onde o dentinho vai colado nos dois. Então no caso, imagine que esses dois são os implantes, certo? A gente vem com essa prótese e coloca sobre os 2 implantes. Então uma prótese fixa sobre 2 pinos, sem a necessidade de fazer mais um implante, tá? Então é bem tranquilo para fazer o seu tratamento, mas o importante, a avaliação, a consulta inicial imprescindível, tá? V, outra pergunta da V, obrigado mais uma vez por outra pergunta. Eu novamente fico feliz, não tem problema não, tá? Pode mandar quantas dúvidas tiver, tá? Meu companheiro, ele tem medo de implante. Qual é a forma aconselhada? Vê, a forma mais aconselhada para fazer o seu tratamento, a gente tem algumas medicações na clínica que a gente usa para fazer o tratamento de quem é muito ansioso, de quem tem, eu não diria, não seria a melhor coisa dizer medo, mas quem tem um trauma de dentista, tá? Devido a uma situação que passou infelizmente no passado, tá? Então a gente usa um comprimidinho, tá? Onde ele vai deixar você mais tranquilo, tá? Então você vai ficar muito mais relaxado, não vai ficar suando a mão, não vai disparar o coração, não vai ficar impaciente, você vai ficar tranquilo enquanto o doutor ou a doutora faz a colocação do implante, tá? O implante para fazer é muito rápido, tá? Um implante, vamos falar aí de 30 minutos, tá? Muito rapidinho para fazer. A gente fazer um protocolo onde são em torno de 4 implantes, dependendo do caso até 5 implantes. É um tratamento que a gente realiza a colocação dos pinos em mais ou menos de 30 minutos a 1 hora no máximo. Então é um tratamento muito rápido para fazer, tá? E outra forma, tá? Se o comprimido você não dorme. Você fica bem tranquilo, bem relaxado na cadeira. Ah, doutor, mas eu acho que ele não consegue fazer porque ele tem pavor mesmo, ele teria que fazer dormindo. Tem como? Tem, através da sedação consciente. Tá? Ela pode ser tanto com óxido nitroso, onde o próprio dentista pode fazer, ou a sedação consciente com propofol, né, diazepam, onde é feito pelo médico anestesiologista que vem até a clínica para fazer a sedação. Tá? Então fica a critério aí do paciente qual que ele vai acabar optando, mas dá para fazer dormindo, sem ver nada, muito tranquilo mesmo o tratamento, tá? Então agora não tem desculpa, viu, Vê? Pode falar para ele aí que não tem desculpa. Se antes ele não fazia o tratamento porque tinha um pouquinho de medo, agora não tem mais o que ele se desculpar. Pode marcar uma avaliação na Oralsim mais próxima e ir iniciar o seu tratamento. Aproveitando mais uma vez aqui, gostaria de parabenizar a franquia Oralsim, né, por esse gesto tão nobre e por levar essa informação tão importante a todas as pessoas do Brasil inteiro. Então, muito bom mesmo. Parabéns a toda a equipe da Oralsim. E agradecendo a oportunidade também, né, por participar da live e também contribuir com um pouquinho aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, pessoas que têm essas dúvidas. E se tem mais alguma dúvida que não foi respondida, vai deixando nos comentários aqui, que a gente já vai conversando sobre isso, tá bom? A gente teve outras lives, toda semana a Oralsim está fazendo live na quarta-feira, tá? Mais ou menos no horário das 3 horas. Então, para quem quiser acompanhar, tem live dos outros doutores também falando outros assuntos, muito bacana, eu assisti, estava espetacular, tá? Parabenizar, inclusive, todos os doutores da Oralsim que se prontificaram também e levaram um conteúdo tão legal,
tá? Parabéns, muito bacana mesmo. Doutor, a respeito da sedação, que você comentou antes, a recuperação é mais rápida? Gente, a recuperação através da sedação é muito mais tranquilo. Por quê? A sedação, no caso, vamos falar o que eu uso aqui, a sedação consciente com o médico anestesiologista. Então, ao final da cirurgia, o médico anestesiologista já dá tudo na veia mesmo, antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Então, o pós-operatório do paciente acaba sendo muito mais tranquilo, tá? Com isso, tem menor edema, que é inchaço, não tem, dificilmente tem sangramento, né, hemorragias, dificilmente tem problemas de hematomas, onde fica roxinho na região, isso depende muito de cada pessoa. Igual eu, no caso, se eu fazer uma cirurgia, quando eu fiz a do siso mesmo, ficou roxo aqui, tem a pele bem branquinha, então ficou roxo na região, tá? Mas dor em momento algum, tá? Então, quanto a isso, fica tranquilo. A gente sempre trabalha com excelentes indicações de medicamentos, onde garante um bom pós-operatório para você, tá? Então, dor, fica tranquilo que não tem, tá? Isso a gente pode garantir com certeza. Boa tarde, Rita. Muito obrigado. Uma pergunta. Obrigado, Rosângela, né, pela pergunta também. Doutor, fiz a minha inferior, quero fazer a superior. Quanto tempo leva? Rita, pergunta muito bacana. Quanto tempo mais ou menos demora para fazer a parte de cima? A parte de cima a gente coloca os implantes. Primeiramente, escolher qual implante aqui, no caso em Pitanga, eu trabalho com 3 tipos, que seria Neodente os dois, um Neoporos, o Tuaca e o importado que é o Strauma. Então, escolheu qual implante. Eu quero um implante, não precisa ser o mais rápido, mas também não queria que demorasse muito. Então, vai no Aqua, que é o do meio, tá? Que é o melhor hoje no mercado nacional. É um implante que, se você colocar hoje, você vai esperar de 30 a mais ou menos 60, dependendo do caso, 90 dias. Tá? Isso é muito importante, mais um ponto aqui para ressaltar. É muito importante, tem a ver muito com a questão da qualidade óssea do paciente. A gente tem 4 tipos ósseos em cada paciente, tá? Tipo 1, 2, 3 e 4. Tipo 1 e tipo 2 é um osso mais cortical, um osso mais duro, tá? E o tipo 3 e tipo 4 é um osso mais mole. Então, no caso, é muito importante levar isso em consideração. Quanto mais, a gente tem uma catraquinha chamada torquímetro, quanto mais trava o implante, melhor, mais rápido o tratamento. Quanto menor o travamento, a gente aguarda um pouquinho mais. Então vamos pensar, num caso aqui, o implante travou bem, colocando o implante Aqua. Travou bem quanto tempo? 30 a 45 dias já pode começar a fazer os dentes. Não travou bem, travou abaixo de 32. Quanto tempo? A gente vai aguardar aí pelo menos 60 dias, 90 dias aí, tranquilamente, tá bom? Outro fator importante também, Rita, tem que ver se precisa ou não de enxerto ósseo, tá? Então, no raio-x, na avaliação clínica, a gente consegue identificar isso e explicar bem certinho como que funciona o tratamento, tá? Qualquer dúvida, pode ir mandando. Inclusive, a minha área, eu sou implantodontista, então é a minha área aqui a parte de implantodontia e prótese, tá? Então, no caso, qualquer dúvida que tenha, pode mandar para mim aqui. Mesmo que depois que acabar a live, Rita, pode mandar também no Face particular, tá? Não tem problema, eu quiser deixar aqui. Quero me colocar à disposição de todos e também colocar a franquia à disposição, né, para qualquer eventual dúvida. Quem tem diabetes pode fazer? Boa tarde, Nancy. Muito obrigado aí por mais essa pergunta. Essa pergunta aqui é uma das mais realizadas, né, pelos pacientes que vêm até a clínica. Gente, quem tem diabetes pode fazer o seu tratamento? Sim, desde que antes seja feita uma boa anamnese, uma boa avaliação e identificado quais são os níveis de glicemia no sangue. Então, no caso, geralmente, cada profissional tem uma conduta diferente, não tem certo, não tem errado. O que eu gosto de fazer? Pacientes até 150, tá, de glicemia, eu opero, tá? Mas eu já acho muito arriscado. Então, no caso, eu encaminho para o médico para fazer o tratamento e controlar os níveis glicêmicos no sangue, tá? Então, sempre a gente pede o exame de sangue para identificar como que está, tá? Então, o paciente diabético pode fazer? Sim, só que antes uma boa avaliação, tá? Tem profissional que opera com uma glicemia 180 a 200, vai perder implante? Não. Tem um risco? Tem, claro, tem um pequeno risco, mas muito pequeno. Então vai muito da conduta de cada um, tá?
Igual eu falei, eu gosto até 150, é um número perfeito para trabalhar. Até 150 de glicemia pode fazer sem medo. Até 200 dá para fazer? Sim, mas requer um comprometimento do paciente daí. Tá? Comprometimento em buscar controlar todo esse caso de glicemia alta. Tá? Olá, boa tarde, Rosilda. Tudo bem? Rosilda Carvalho. É muito caro, doutor, um implante? Rosilda, eu comentei acima agora há pouquinho, por uma questão ética e respeito aos todos os colegas, eu não posso falar de valores, tá? Eu espero que você entenda, até peço desculpas. Eu não posso falar de valores, mas eu te convido a fazer uma avaliação, tá? Na Oralsim mais próxima de você, para conhecer um pouquinho mais sobre o tratamento com um ou mais implantes, sobre os diversos tipos de implantes, diversos tipos de prótese, resina, metalocerâmica, zircônia, IMEX, enfim, vinir. Então, no caso, para você conhecer e ver qual que fica melhor para você, tá bom? Então, Rosilda, mais uma vez peço desculpa por não poder passar valores, mas eu espero que você também entenda, né? E passe a conhecer a unidade Oralsim mais próxima de você, tá bom? Grande abraço, Rosilda. Rita, de nada, Rita. À disposição. Qualquer coisa, só mandar aqui, tá bom? Nancy Aguirre, 150 é a glicada? Isso, exatamente. A glicemia glicada, tá? Então, sempre acompanhado dos exames, tá? Tendo o exame tranquilamente, tá bom? Geralmente, quais exames a gente pede para fazer o seu tratamento? Primeiramente, não é todos os casos, tá? Então, pegando como base o que eu gosto de fazer, a gente pede uma radiografia panorâmica de início. Depois, a gente faz, se necessário, uma tomografia, tá? E aí, no caso, exame de sangue para ver glicemia, hemograma, coagulograma, ureia. E aí, no caso, você vai fazer sedação, avaliação pré-cirúrgica com o anestesiologista. Tá? Então, é bem tranquilo para fazer. Bom, gente, mais alguma dúvida? Qualquer coisa, só perguntar pra gente. Bom, Rita, eu atendo na cidade de Pitanga e Ivaiporã, aqui no interior do Paraná. Tá? Então, no caso, se um dia estiver passando por aqui, passa a visitar a gente. Oralsim Ivaiporã e Oralsim Pitanga, tá bom? Mas a rede Oralsim tem por todo o Brasil, tem, igual eu falei agora há pouco, profissionais muito bons, todos especialistas, tá? São mais de 200 clínicas por todo o país, estão totalmente aptos a te atender com muita qualidade, tá? Tão bom quanto a gente aqui em Pitanga e Ivaiporã, tá? Então, só entrar em contato com a Oralsim mais próxima, que eu tenho certeza que você vai ficar muito contente. Porque eu falo sempre, gente, tratamento dentário não é apenas devolver a mastigação, não é devolver estética, é devolver qualidade de vida, é ter autoestima, tá? E, claro, manter sempre a imunidade alta. Nesse momento é muito importante ter uma boa mastigação, dizer adeus àquela dentadura antiga, aquela ponte antiga e dar, sim, um sim aos implantes, que com certeza você vai gostar muito e vai ter uma melhor mastigação, melhor absorção, melhor autoestima, enfim, vai melhorar muito a sua vida, tá bom? Gente, queria agradecer aqui a todos pela paciência de nos acompanhar, né, pelo tempinho que dedicaram a nos ouvir aqui neste dia. Qualquer dúvida que tenha, pode deixar nos comentários, qualquer coisa, só entrar em contato. A gente está aqui realmente para ajudar a todos. O maior lema nosso da família Oralsim é ajudar as pessoas a encontrar motivos para sorrir, encontrar meios para ter mais momentos felizes em família e entre amigos. E a gente sabe que com os implantes isso é possível. Então, gente, meu muito obrigado a todos que acompanharam a live até no final. Muito obrigado à franqueadora também pelo convite, né, de participar dessa live. Obrigado a todos os doutores que participaram das lives anteriores, né, e parabenizando mais uma vez pelo conteúdo que nos passaram, foi de grande valia. Gente, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e qualquer dúvida a gente está à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus.